6, 21. Bom dia, igreja. Graça e paz. Louvado seja Deus. E poder estar com todos, né? E compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações com a igreja. Como foi dito, nós estamos com este tema para este ano, uns aos outros. E eu não sabia que era tão difícil assim, né? Uns aos outros. Acho que foi semana passada, foi compartilhado não falar mal uns dos outros, sujeitar. Hoje é sujeitando-vos uns aos outros. Como é difícil este tema, uns aos outros, é um desafio para a igreja, mas também muito pertinente. Eu queria convidar mais uma vez a igreja a entrar na presença do Senhor nesse sentido de curvar e pedir a direção do Espírito Santo para falar aos nossos corações. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, se tem um eu, peça ao Senhor, tira, para que Deus, o Espírito Santo, possa vir ao encontro de nossos corações, falar mais uma vez. Vamos entregar essa palavra. Pai bendito, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo tem nos guiado e tem nos conduzido. E nesse instante queremos abrir as portas dos nossos corações para que o Senhor possa falar, chacoalhar as entranhas, os mais difíceis acessos dos nossos corações e transformar a cada momento. Pedimos, Pai, que essa palavra possa vir e mexer com os nossos corações e nos ensinar o que é a Tua palavra. Nós entregamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, hoje nosso tema é sujeitando-vos uns aos outros. Quem aqui gosta de estar sujeito a alguma coisa, né? Qual o marido que gosta de estar sujeito a alguma coisa, obedecer, estar submisso a alguma coisa? Na verdade, quando a gente fala de sujeitar uns aos outros, não é algo assim muito assim agradável, né? Estar sujeito a alguma coisa. Na ideia do mundo hoje, parece que é fora até dos padrões. Parece que é humilhante, parece que é algo assim, poxa, eu vou ter que estar submisso a alguma coisa, né? Quando falamos de submissão, parece que é voltado a um sistema hierárquico, né? Onde as pessoas procuram estar na parte de cima. Eu gosto de estar mandando, né? Não gosto de estar submisso a alguma coisa. Eu gosto de ser o chefe. Eu não gosto de ser aquele, né, funcionário que tem que ficar obedecendo todo mundo, né? A submissão nos nossos dias parece algo regrado, parece autoritário, parece obrigatório. E por isso que é muito difícil quando a gente fala de submissão ou de sujeitar. Então, olhando em Efésios aqui, Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. E qual que é a diferença, então, da sujeição ou da obediência, da qual esse mundo fala, para a palavra do Senhor? Isso que nós vamos trabalhar um pouco. E, na verdade, assim, eu escolhi Efésios 5, 21, só esse texto, mas sujeitando-vos uns aos outros, não fala só ali no capítulo 5, versículo 21, mas num todo. Está decorrendo assim, desde o primeiro versículo do capítulo 5 até o 21, vai falar sobre o que é sujeitar. É um conjunto de coisas que vai nos ensinar o que é sujeitar uns aos outros. Então, quando a gente olha aqui no texto, a gente vai perceber que Romanos 5, capítulo 5, vai falar por 3 vezes andai. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai em sabedoria. Em cada uma dessas sessões, né? Cada uma dessas sessões, Paulo vai ensinar o que é sujeitar uns aos outros. Isso é incrível. Então, não está só no versículo 21, mas no decorrer do capítulo de Efésios 5, vai falar sobre o que é verdadeiramente sujeitar, o que a palavra de Deus nos ensina, então, sujeitar. A gente tem que ficar obedecendo, o que é isso, né? Então, na medida com que a gente caminha a nossa vida, andar, então, é um ato contínuo, a gente vai andando e vai percebendo o que é sujeitar uns aos outros. Então, irmãos, diante disso, nós vamos aprender no texto de Efésios 5, 3 essências fundamentais, 3 essências fundamentais sobre o que é sujeitar. Então, você vai ver uma essência no andar em amor, andar como filhos da luz e andar em sabedoria. A gente vai aprender essências importantes do que é sujeitar.
ok? Esse vai ser a nossa base para a nossa caminhada, nossa meditação do que nós vamos aprender na palavra do Senhor hoje. Irmãos, andai em amor. Então, o que vai ensinar aqui? Qual que é a essência? Sujeitar mostra a essência do evangelho. Olha só que interessante. Você fala assim, mas o que é sujeitar? Na palavra do Senhor, sujeitar é a essência do evangelho. Mostra o evangelho. Então, olha que interessante. A gente leu no capítulo 5, 21, sobre sujeitar, sujeitando-vos uns aos outros. Mas logo no início do capítulo, Paulo vai falar sobre o que é sujeitar, a essência do evangelho. Então, se você olhar no capítulo 5, logo no começo, versículos 1 e 2, vai dizer assim, olha, pessoal, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Sede, pois, imitadores. E fala assim, não andeis em amor, fala assim, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha só, se você prestar atenção, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, isso é a essência do Evangelho. Sujeitar é a essência do Evangelho. Assim como Cristo se sacrificou voluntariamente, ele não foi obrigado, mas voluntariamente por nós, ele deu a sua vida, esvaziando-se a si mesmo, sujeitando-se até a morte de cruz. Ele deu a sua vida. Ele se sujeitou por nós. Ele foi o maior exemplo. E nós também, que entendemos o Evangelho de Cristo, que seguimos a Cristo, nós somos chamados também a dar a nossa vida em função de outros agora. Somos convidados a viver o Evangelho. Então, se você não entendeu até agora que nós não vivemos para nós mesmos, mas no momento que nós encontramos com Cristo, Jesus nos salva, Jesus cura os nossos pecados, nós nos arrependemos. Se você não entendeu que agora você não vive mais para si mesmo, agora você vive em função, dar a sua vida sacrificialmente na sua família, na sua igreja. É amar, é cuidar, é se preocupar com as pessoas. Não buscar os meus interesses em primeiro lugar, mas de outros. Se você não entendeu o que é sujeitar, até agora, não entendeu o Evangelho de Cristo. Então, Paulo vai dizer bem claramente, logo no início do capítulo 5, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Andar como Cristo amou, se entregou também. Ele foi o maior exemplo, ele se entregou na cruz. E ele nos chama também para dar a nossa vida. Irmãos, isso é o fato mais interessante. Muitas vezes, a gente tem a tendência nos nossos dias buscar o nosso benefício próprio, o eu, nossa boa vontade. Tudo está voltado na centralidade do nosso eu, não no próximo. Mas quando a gente começa a viver o Evangelho de Cristo, como nós vivemos sujeitando, a gente começa a aprender o que é Evangelho. Isso é um ato muito difícil. No casamento, é muito difícil você buscar, às vezes, se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo, né? A minha esposa, a Milky, ela tem esse ato muito legal de se preocupar mais com a gente do que ela mesma. Às vezes ela pega a melhor parte da comida ou alguma coisa, ela oferece pra gente, não, pode comer, do que se preocupar com ela mesma. Deixa eu comer essa parte, não. Eu já sou um pouco contrário, né? Quando eu reparto, a maior parte fica para mim e a menor para ela, né? Mas eu falo, não, é que eu sou maior, né? E às vezes a minha filha reclama, mas por que para você tem que ser maior, né? Falei, olha, é que sou maior, então fica a maior parte. Às vezes eu não cumpro, né, essa palavra de preocupar primeiro com os outros, com a família. Mas nossa atitude cristã, quando nós precisamos entender o que é sujeitar, é viver o Evangelho. Se nós não aprendemos a sujeitar, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. É muito sério, irmãos. É se preocupar, é mostrar o amor na família. Como é que nós temos tratado? E aí Paulo vai dizer, continuando nessa atitude de nós vivemos o Evangelho, de dar a nossa vida, Paulo vai continuar falando de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos transformados em Cristo Jesus, então nós damos a nossa vida também em função de outros. Mas algumas atitudes têm que mudar. Paulo vai dizer
versículos 3 a 7, você pode ler depois lá em Efésios, continuando, 3 a 7. Ele vai falar assim, ó, entre vós não deve haver imoralidade, impureza, uma conversa torpe, né, conversas imorais, palavras torpes, como você fala. Meus irmãos, a nossa atitude tem que mudar. No Evangelho de Cristo, então, sujeitar uns aos outros é poder amar, é cuidar, é não falar palavras torpes, é não ter conversas tolas, mudança de atitude. Então, em primeiro lugar, sujeitar, irmãos, sujeitar, ela parte da essência do Evangelho. Por isso que é muito importante a gente aprender a sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente não aprende a sujeitar, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Se nós estamos vivendo neste mundo de forma egoísta, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Na semana passada nós tivemos lá em Panorama e nós saímos para o prático para dar a nossa vida, repartir a nossa vida, não buscar os meus interesses. Gente, num calor de quase 40 graus, o pessoal estava ali pintando, o pessoal estava servindo, atendendo, fazendo evangelismo, lavando os pés, dando, repartindo. Isso é a essência do Evangelho. É não preocupar com o meu bem-estar, mas preocupar com o próximo. Então, andar em amor, sujeitar, mostra a essência do Evangelho. Irmãos, em segundo ponto, sujeitar, o que é sujeitar? Olha só, sujeitar, Paulo vai dizer assim, andai como filhos na luz. Então, sujeitar mostra a essência da luz. Sujeitar mostra a essência da luz. Andai como os filhos da luz, Paulo vai falar assim, o que é isso e por que está a essência da luz. Tem a palavra sujeitar aqui, onde que nós encontramos aqui? E se a gente olhar em Efésios, continuando, no versículo 8 a 12, queria convidar os irmãos para prestar atenção nesse ponto aqui, desse texto, no versículo 8 a 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Pois, outrora erais trevas, vocês eram trevas, nós estávamos mortos, né? Porém, agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só de referir é vergonha. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando assim, só podemos sujeitar verdadeiramente uns aos outros quando vivemos a luz de Cristo. Nós precisamos sujeitar uns aos outros, viver o Evangelho, cuidar, amar, transmitir a graça de Jesus para as outras pessoas. Mas, irmãos, como é que alguém pode oferecer bondade, justiça, verdade para os outros se não tiver a luz, né? Então Paulo está dizendo isso, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, né? Andar como filhos da luz. Mas como é que eu vou sujeitar uns aos outros se eu não tiver a luz? Eu não tenho como. Como é que eu vou tentar, né, sujeitar uns aos outros, fazer alguma ação para alguém se eu não tenho bondade, se na minha vida está amargura, assim como Paulo disse, né? Gritaria, só discussões, só rancor, só ódio, só brigas, palavras torpes. Como é que eu vou transmitir, sujeitar a outro se eu não tenho bondade, justiça e verdade? E olha só, o perigo disso tudo, quando a gente então começa a não sujeitar uns aos outros, a viver isoladamente, começa a ter coisas ocultas na nossa vida. O que ajuda a sujeitar uns aos outros, por que nós temos que sujeitar uns aos outros? A outra importância é porque a gente aprende a ser tratado também. Quando a gente se sujeita um ao outro também, a gente está sendo vulnerável e sermos tratados também. Sermos transparentes. Por isso que a luz habita, quando nós estamos sujeitando uns aos outros. Nós transmitimos bondade, nós falamos quem nós somos, estamos perto de outras pessoas, sujeitando uns aos outros, estamos próximos uns dos outros. E nós podemos ser tratados também,
se tem alguma coisa errada na nossa vida, se tem falsidade, coisas ocultas, nós somos tratados. Por isso que a importância de estarmos sujeitando uns aos outros. Não é um falando mal do outro, né? Sujeitar para falar mal. Não, é abrir o coração para ser tratado. Irmão, você pode orar por mim também? Olha, tem coisa oculta aqui. E olha só o que acontecia no texto aqui, na época, nesse primeiro século. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E olha que Paulo fala, porque o que eles fazem oculto, só de referir é vergonha. Então, tinha alguns ali da igreja de Éfeso que estavam fazendo coisas em ocultos, coisas escondidas, que Paulo não menciona o que é, porque deve ser uma coisa bem terrível, porque ele fala assim, só de referir é vergonha, só de estar escrevendo isso daqui já é vergonha. Então, tinha gente ali que tinha coisas ocultas. E não dá para você sujeitar um ao outro com coisas ocultas, entende? Por isso que é muito importante essa palavra. Primeiro, sujeitar demonstra o evangelho de Cristo. Se a gente quer viver o evangelho de Cristo, amar a Jesus, nós devemos sujeitar uns aos outros, dar a nossa vida. Não sou eu mais agora, mais importante, né? Meus irmãos são mais importantes do que a minha vida mesmo. Eu dou a minha vida em função da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, das pessoas que estão em volta, daquelas pessoas que estão precisando. Não vivo para mim mesmo, agora eu vivo para Cristo. E isso é o primeiro ponto. Segundo, é viver a luz, estarmos juntos, sujeitando-nos aos outros, para vivermos a santidade, sujeitando-nos aos outros, para termos a luz. E por isso que nós precisamos buscar a luz de Cristo. Sem a luz de Cristo, não tem como sujeitar uns aos outros. Então, sujeitar mostra a essência da luz. Quando nós sujeitamos uns aos outros, mostra a essência da luz. Isso é muito interessante quando a gente vai olhando a carta de Paulo, ele vai trabalhando em todo o capítulo o que é a essência, o que é importante sujeitar. O terceiro andar aqui, irmãos, o apóstolo Paulo vai trabalhar algo bem interessante. E é aqui que eu queria trabalhar. Andai com sabedoria. Irmãos, sujeitar uns aos outros mostra a essência do Espírito Santo. Ué, mas como que eu sujeitando uns aos outros vai mostrar a essência do Espírito Santo na minha vida, né? Mas é o que o apóstolo Paulo nos coloca aqui. O terceiro andar, o caminhar, ele fala assim, vocês andem com sabedoria. Então, andem, né, em amor, andem na luz, mas agora andem em sabedoria. E essa sabedoria, sujeitar, mostra a essência do Espírito Santo. Vamos ler aqui, então, a terceira sessão que o apóstolo Paulo nos coloca em Efésios, e a gente vai entender por que sujeitar mostra a essência do Espírito Santo. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, né? Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, da qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok, irmãos, ele diz assim, na terceira sessão agora, Paulo inicia com uma alerta. Olha só, uma alerta para os nossos dias também. Precisamos andar em sabedoria e não como nécios, porque ele fala assim, remindo o tempo, aproveitando o máximo o tempo, remindo o tempo, aproveitando o máximo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, essa palavra, ela tem me tocado muito, porque o que nós estamos fazendo nos nossos dias? Estamos acordando, trabalhando, vivendo para nós mesmos, para nossos benefícios, procurando várias coisas para comprar, porque eu quero isso, porque eu quero isso, almejando nossos planos e vivendo para o nosso eu. Mas o tempo, ele diz assim, os dias são maus. Os nossos dias, assim como Paulo escreve no primeiro século, os nossos dias estão terríveis. Talvez, não sei se é pior que daquela época, mas todos os dias eu vejo, me deparo
com notícias de atrocidade, com coisas terríveis, pais matando filhos, traições, suicídio, falta de amor, falsos líderes e mestres. A gente está recheado dessas coisas, bombardeado dessas coisas. E nós, o que nós estamos feito? E eles dizem andar em sabedoria. E nisso, irmãos, nós comentamos um pouco. Nós estamos sendo que tipo de exemplo para as próximas gerações? Vivendo para o nosso bem-estar, para o nosso comodismo. Não que é errado ter uma coisa, algum produto, mas quando isso se torna algo mais importante para a nossa vida. Mas quando a gente aprende que a coisa mais importante na nossa vida é o Evangelho, é sujeitar, de que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos que o outro é mais importante que eu preciso amar meu irmão, que eu preciso ter compaixão com o irmão, que eu preciso valorizar meu irmão, que eu preciso transmitir a graça dele para aquelas pessoas que estão passando necessidade, para aquelas pessoas que estão passando por lutas, que estão presos, cativos. E o que nós estamos fazendo nesses dias? Então, o apóstolo Paulo vai dizer nessa parte aqui, nessa sessão, Paulo vai falar assim, olha, encha com o Espírito Santo. Olha como vocês estão andando, não como necios, e sim como sábios, aproveitando o máximo do tempo, porque os dias são maus. Então, nós precisamos compreender a vontade do Senhor. E ele fala, não embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A questão aqui não é bebida, a questão é o que você procura na sua vida. O que nós precisamos procurar na nossa vida, nesses últimos dias, é a presença do Senhor. É estar cheio da presença do Senhor. Senão nós vamos se perder. O que tem sido em primeiro lugar na sua vida? Então, é encher do Espírito Santo. E 3 ações que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. 3 ações quando nós somos cheios do Espírito Santo. Olha só. Falando entre vós com salmos, dando sempre graça por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. 3 ações no gerúndio, na ação contínua da nossa vida. Não é só uma vez, mas em todo tempo nós vivemos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, abençoando, edificando uns aos outros, dando sempre graça por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. Então nós temos 3 ações para a nossa vida. E olha só que os irmãos percebam que essas ações, falando, dando graças e sujeitando, as 2 primeiras ações aqui é o enchimento das coisas visíveis que nós temos. É você estar cheio da presença do Senhor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É você estar transbordando o Espírito Santo, são coisas visíveis. É você dando graças a Deus. Mas o último, a ação do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros. Aqui que entra, sujeitando-vos uns aos outros. Olha, é interessante, por que sujeitando-vos uns aos outros é uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida? Irmãos, por quê? Não adianta a gente falar em línguas, não adianta a gente dar graça a Deus por tudo e viver na aparência, na parte externa, a presença do Espírito Santo, falando assim, né, bonito. Mas, se no dia a dia você trata mal as pessoas, se no dia a dia você grita toda hora com a esposa, se nunca aceita nada, nunca demonstra nenhuma humildade, não reconhece nada, uma pessoa ignorante, que não sujeita a nada, sempre não, sou eu mais importante. Meus irmãos, então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo revela a essência, sujeitando-vos uns aos outros. Está aqui. É quando a pessoa está cheia do Espírito Santo.
Então, a essência de sujeitar está no Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo na vida da pessoa quando a pessoa aprende a sujeitar. É incrível, né, irmãos, que a gente demonstra a presença do Espírito Santo através de sujeitando uns aos outros. Talvez a maior virtude, a maior essência é quando a gente consegue dar a nossa vida. Por quê? Dar a nossa vida não é uma ação que a gente consegue. É o Espírito Santo que nos capacita. Por que que eu vou aguentar a ter compaixão daquela pessoa, cuidar daquela pessoa? Às vezes não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita todos os dias. É Deus que nos ajuda todos os dias. Então, irmãos, nós precisamos buscar em nossos dias, nos dias terríveis que nós estamos vivendo, qual a diferença que nós temos tido para a nossa sociedade? Nós precisamos aprender a sujeitar uns aos outros. E talvez a maior essência aqui é o Espírito Santo, é a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos buscar os dons? Precisamos. Nós precisamos buscar várias coisas nas nossas vidas? Precisamos. Nós precisamos o Espírito Santo na nossa vida, com os dons de capacitação, de, de revelação, de línguas, tudo. A gente pode buscar todas as coisas. Mas se o Espírito Santo, a essência do Espírito Santo não estiver em sujeitando-vos uns aos outros, se você não consegue amar o próximo, se você não consegue na sua família ter compaixão, se na sua família você só grita, não demonstra o Espírito Santo. Então, sujeitar é uma das coisas importantes da nossa vida. Sujeitar uns aos outros. Então, aqui não está falando que não existe hierarquia, não está dizendo que nós somos iguais agora, né? Não existe uma hierarquia, não é isso, a hierarquia existe. Mas está dizendo de uma outra forma de sujeitar na palavra, que é do Evangelho, que é da luz de Cristo, da bondade. É voluntário. Eu me submeto à minha esposa porque eu a amo, eu cuido, eu quero o bem para ela, o melhor para ela. Eu vou lavar a louça para ela descansar. Irmãos, quantas vezes está em falta isso em nossos dias? Porque nós pensamos no eu. Então, sujeitar uns aos outros, irmãos, é uma coisa bem importante na nossa vida. E eu quero deixar aqui, então, 3 lições para nós. Sujeitar parece que aprisiona. Ah, mas eu tenho que ficar sujeitando um ao outro. Agora eu ficar preso, eu tenho que sujeitar ao meu chefe, minha esposa. Se você vive assim, você vive aprisionado. Se você entende que sujeitar é uma obrigação, você vive aprisionado. Mas o Evangelho liberta. Porque quando a gente entende o poder de Jesus Cristo na nossa vida, quando nós entendemos o que é a graça de Jesus na nossa vida, o que Ele fez por nós, da qual nós somos chamados também, nós fazemos as ações por amor, não por obrigação, mas voluntariamente. Então, sujeitar parece que aprisiona, mas liberta. Você é livre agora, porque você é livre para amar, você é livre para perdoar, você quer isso mais do que eu mesmo. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós estamos aprisionados. Essa é a verdade. O ser humano está aprisionado hoje. No seu egoísmo, na sua vaidade, na sua ganância, no seu bem-estar. Mas o Evangelho de Cristo aqui não. Paulo mostra desde o versículo 1 que nós estamos sendo libertos em Cristo Jesus. E se você quer experimentar um pouco dessa libertação, é poder fazer alguma coisa, é poder sujeitar uns aos outros, é poder começar a aprender a sujeitar um ao outro e não vou focar em nós mesmos. E é isso que nós praticamos um pouco lá nesses dias em Panorama. É poder fazer algo pelas pessoas. E como isso nos liberta, irmãos? E como isso faz bem para nossas vidas? Quando nós olhamos para as nossas pessoas. Quando você olha para a pessoa que está em sua volta e fala, irmão, você está precisando de uma coisa, estou percebendo que você está precisando de alguma coisa, posso orar por você? Como isso nos liberta? Como poder fazer alguma ação pelas pessoas? E sujeitar parece ser humilhante, né, irmãos? Puxa, eu vou ter que me expor, vou ter que, né, ir sujeitar ali, falar com o irmão. Mas não, é uma honra sujeitar, porque nós andamos na luz, queremos andar na luz. Eu vou em direção ao meu irmão para abençoar, para cuidar. E olha, juntos ali,
eu sou trabalhado também, eu sou ministrado também, eu sou curado também. Então, é uma honra poder ajudar o irmão, sujeitar o irmão, poder repartir com o irmão alguma coisa. Não é, humilhante, é ruim eu ter que pegar alguma coisa da minha vida, repartir um dinheiro ou alguma bênção, alguma coisa, uma comida. Mas é uma honra dar o melhor para o próximo. É uma alegria, é uma honra, é a luz, é viver a luz, é poder repartir a luz de Cristo. Como é gostoso repartir a bondade, a luz de Cristo para as pessoas. E também é uma honra ser trabalhado, é uma honra ser ministrado. Às vezes é duro também, mas é uma honra. E sujeitar parece ser compulsório. Ah, é uma obrigação. Não, mas é alegria no Espírito Santo. Se você quer viver o evangelho de uma forma mecânica, eu tenho que ir, porque foi feito no praxe, eu tô dividido, eu tenho que ir lá fazer ação, porque eu tenho que então agora sair, se preocupar, sujeitar ao próximo. De uma forma mecânica, irmãos, você não vai conseguir nenhum dos 2 dias, uma semana, você já vai estar cansado. Eu não quero mais isso aí não, estou cansado, quero ver a minha vida mesmo. Mas é uma ação do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, é uma alegria poder olhar para o próximo. É uma alegria poder ligar, irmão, quero orar por você. É uma alegria poder repartir um doce, repartir uma comida. É uma alegria poder atender de madrugada a esposa que pede para pegar um copo d'água. Meu irmão, não tem tristeza, é uma alegria poder fazer algo. Se nós fizermos a nossa vida de uma forma mecânica, irmãos, sujeitar se torna um peso para a nossa vida. E sujeitar não é um peso, é uma alegria no Espírito Santo. E o versículo que completa tudo isso é Filipenses 2, 3 e 4, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, irmãos, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmos. Cada um cuidem, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso, irmãos, é viver sujeitando-vos uns aos outros. Isto é o Evangelho. Tão somente simples o Evangelho de Cristo. E se um dia você aceitou viver o Evangelho de Cristo, é você abrir mão de você, mas considerar o outro superiores a nós mesmos e cuidar uns dos outros. Não buscar os meus interesses, mas o interesse do outro. Quantas coisas poderiam ser tratadas na nossa família se nós vivêssemos isso, sujeitando-nos uns aos outros. E hoje o apóstolo Paulo nos chama, aqui no texto de Efésios, a aprender a sujeitar uns aos outros. Não de uma forma pesada, não de uma forma cansativa, mas de uma forma leve, cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quantos aqui querem buscar essa forma de sujeitar uns aos outros? Amém, glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos ter um tempo de oração e louvando ao Senhor e buscando ao Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor também, para nós estarmos refletindo naquilo que a palavra do Senhor tem colocado aqui para nós. Meus irmãos, precisamos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E não é com as nossas forças. O apóstolo Paulo coloca aqui, uns aos outros no temor de Cristo. É no temor, não nossa força, é no temor de Cristo. Eu me sujeito na capacitação que vem do alto. Eu quero viver o evangelho verdadeiro nesses dias, nesse impacto com a sociedade. A sociedade vai se assustar com as ações que nós fazemos, porque vai contra os princípios deste mundo de sujeitar um ao outro. Mas nós vivemos o evangelho verdadeiro, nós sujeitamos uns aos outros. Porque nós queremos andar na luz. E queremos estar cheios do Espírito Santo. Vamos clamar ao Senhor. Nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos. Vamos pedir isso, Senhor, para que nós possamos sujeitar uns aos outros. E essa canção é uma verdade, irmãos, é bem forte. Se você quer, nesta manhã, entregar a sua vida, se você quer pedir: Senhor, hoje eu entendi o Evangelho, eu quero abrir mão da minha vida, eu quero olhar para o próximo com amor, eu quero poder fazer algo pelas pessoas. E se você tem coisas na sua vida que está em oculto também, que está impedindo de você fazer uma ação, ore ao Senhor, peça ao Senhor: cura a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver
escondido, mas eu quero poder sujeitar, poder transmitir a bondade, a graça, a justiça de Jesus. E peça a presença do Espírito Santo. Nós vamos entoar essa canção. Se você quer entregar esses pontos, você possa cantar de todo o coração. Depois nós vamos ter um tempo orando. Vamos então ter esse tempo no Senhor, você e o Senhor. Queremos agora orar por cada área dessas, cada sessões dessa. Eu queria desafiar a nós termos tempo de entrega ao Senhor. Se na sua vida tem sido aprisionado pelo seu eu, pelas vontades, ou só focado em si, vícios, se tem preocupado somente consigo mesmo, e nessa manhã você quer pedir: Senhor, entendi o Evangelho de Cristo na minha vida, eu quero ser liberto de poder olhar para o próximo, poder viver não para mim mesmo, mas por amor às outras pessoas, por cuidado de outras pessoas, viver essa libertação. Vamos orar. Eu queria convidar você a sinalizar com uma das suas mãos, levantando as suas mãos, e vamos orar. Amém, amém. Se você quer nessa manhã falar assim: Deus, eu entendi o Evangelho de Cristo, eu quero viver, Senhor, não para mim mesmo, mas para viver para o próximo. Oh, Jesus, então eu quero entregar a minha vida. Pai bendito, eu entrego, Senhor. Os irmãos agora estão sinalizando, vem cada um dos meus irmãos pedindo, Senhor, e a todos nós, para que possamos viver o Evangelho de Cristo. Oh Deus, como temos sido egoístas ultimamente, como temos sido
falsos ultimamente. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a viver em amor ao próximo, viver o Evangelho de Cristo. Oh Deus, o Senhor nos chama a sujeitar uns aos outros. E Deus, queremos obedecer ao Teu chamado. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, liberta aqueles que estão presos em vícios, focando somente no seu eu. Oh Deus, mas agora, Deus, há um chamado do Espírito Santo para vivermos em prol de outras pessoas, abençoar, a cuidar, a levar a paz de Cristo. Então, Deus, usa cada um, capacita cada um na sua escola, no seu emprego, ou Jesus, no seu lar, a derramar bênçãos, a ser canais de bênção na vida de outros. Capacita agora, Senhor, enche cada um. Nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar agora para aqueles, você pode continuar os olhos fechados, mas eu queria orar agora para aqueles que tem alguma coisa, algum pecado, alguma coisa oculta que está prendendo de você submeter, de você sujeitar um ao outro, e você não consegue ser bênção porque você está em pecado, e você tem medo também de sujeitar porque você vai se expor. E se nessa manhã tem alguém aqui que quer ser livre, ser liberto disso, de um pecado oculto, não vou pedir para nomear, você pode colocar diante do Senhor, você pode sinalizar levantando uma das suas mãos ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser liberto nessa manhã de pecados que estão me prendendo, pode ser coisas que estão prendendo, Senhor, tira agora nessa manhã. Então você levanta suas mãos e peça: Senhor, tem coisa na minha vida que está prendendo o meu egoísmo, a minha vaidade. Oh Senhor, eu entrego meus irmãos aqui, Jesus. Nessa manhã, se tem coisas que estão prendendo, o Senhor está ouvindo cada uma dessas orações. Eu peço agora, se eu possa tirar agora, libertar, Senhor, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que tem focado o inimigo tem colocado o eu em primeiro lugar. Tira, Senhor, para que possamos olhar somente a luz de Cristo. Oh Deus, e que cada um que possa resplandecer a Tua luz, Senhor, diante das pessoas, possa ser canais de bênção para ser, Deus, vaso nas mãos do Senhor, na vida das pessoas, com transparência, com verdade. Oh Deus, abençoa, Jesus. Agora quebra, Senhor, qualquer coisa que estão prendendo os corações aqui, Jesus. Quebra todas as coisas, Senhor. Oh Senhor, espírito de vaidade, espírito de ganância, espírito contrário, pecados ocultos, tira agora, Senhor, porque queremos estar sujeitando uns aos outros verdadeiramente, Pai, com transparência. Eu entrego em nome de Jesus. Amém. Continue os olhos fechados, nós vamos orar agora. Se você tem exercido, sujeitando uns aos outros de uma forma mecânica, mas sem a presença do Espírito Santo, você quer pedir a presença do Espírito Santo na sua vida para que você possa realmente sujeitar um ao outro verdadeiramente, com a ação do Espírito Santo, com a força, com a graça do Espírito Santo, ter compaixão verdadeira, amor verdadeiro. Você possa levantar as suas mãos e pedir: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me capacita nessa manhã a ser vaso, a ser bênção. Espírito Santo, vem na minha vida para ser uma pessoa que vai sujeitar verdadeiramente, não só falar, demonstrar com salmos e cânticos espirituais, mas viver verdadeiramente, Espírito Santo, e fazer naturalmente ações nas pessoas. Então levante uma dessas mãos e peça: Senhor, nessa manhã nós pedimos capacitação do alto do Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos que tem se sinalizado aqui, tem sinalizado. Pedimos, Pai, a presença, a capacitação do alto, hoje sobre cada um, para que realmente possamos viver dias, Deus, nesses dias tão maus, mas viver intensamente o Espírito Santo de Deus, de poder fazer algo em casa, transmitir a graça através do Espírito Santo de Deus, transmitir a bondade, a mansidão, os frutos do Espírito, de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Oh Deus, possa estar perpetuando na vida de cada um aqui. Oh Deus, abençoa os lares agora. Eu oro, Jesus, pelas famílias, eu oro pelos casais, Jesus, eu oro, Senhor, pelos filhos, para que possam, Pai, submeter uns aos outros em amor, não em ira, não em discórdias. Oh Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, restitui, renove, Pai, as famílias, transforma os lares, Senhor, a começar em nós, Deus. Depois, os amigos na sociedade, na escola, nossa conduta, a nossa vida possa refletir a presença do Espírito Santo. Nós entregamos, Pai, essa palavra, agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, poder sentar.
Glória a Deus, que o Espírito Santo possa continuar falando, ministrando, e que nós possamos aprender todos os dias a sujeitar, a viver, amando, cuidando uns aos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus.